Os fundos de papel da Quineia são considerados por muitos investidores como os melhores da bolsa, porque nunca sofreram calote, default. A Quineia possui hoje 6 fundos imobiliários de papel. Quais são eles e quais as características de cada um e os riscos? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que você ative o sininho para não perder conteúdo, que você se inscreva no canal se gosta do meu conteúdo e que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @estelamourão, aqui embaixo. Na descrição tem o link para o meu perfil. Nos stories eu falo de fundos imobiliários todos os dias. No dia que eu gravo esse vídeo, dia 3 de novembro de 2023, a Quineia tem 6 fundos imobiliários de papel. KNSC11, KCRE11, Canuc11, KNCR11, Canip11 e KNHY11. 2 desses fundos imobiliários são para investidores qualificados apenas, ou seja, que tem mais de R$1 milhão investido, o Canip e o KNHY. Então, se você não é qualificado e investe nesses fundos, tá errado, hein? O Canip é um fundo high grade, ou seja, tem menor risco de default, né? Seus CRIs têm nota alta de crédito. Ele tem 95 CRIs no portfólio, uma carteira extremamente bem diversificada. Só para vocês terem uma ideia, a maior posição do fundo em CRI é de 4,4% do PL. Ele fez seu IPO no dia 26 de setembro de 2016. E nos últimos 12 meses pagou 10,53% de dividend yield. O patrimônio líquido dele é o maior da bolsa. Ele é o maior fundo imobiliário da bolsa com 7,8 bilhões de reais. Tem mais de 74 mil cotistas e a taxa média dele é de IPCA mais 7,8%. Hoje o fundo tem 102,3% alocados em CRIs, 0,3% em cotas de fundos imobiliários, bem pouquinho, e 6,1% em caixa. Ele tem uma alavancagem hoje de 8,6%. Ele é altamente indexado ao IPCA. 93,7% dos seus CRIs são indexados ao IPCA. E por setor, o fundo tem 33,5% em escritórios e 31,2% em shoppings. E desde o seu início pagou uma média de 84 centavos por cota. Reparem aí no gráfico que quando o IPCA está alto, ele paga muito e quando o IPCA está baixo, ele paga pouco. Natural, todo fundo de papel é assim. O KNHY11 já é um fundo de papel high yield, ou seja, o risco é maior, né? Os CRIs que ele tem no portfólio têm nota baixa de crédito, ou seja, um risco maior, uma entrega também maior, um retorno maior para os seus cotistas. Ele tem 65 CRIs no portfólio. Também é super diversificado, a maior posição dele em CRI é de 5,3% do PL. O IPO dele aconteceu dia 8 de agosto de 2018, pagou 12,64% nos últimos 12 meses. O patrimônio líquido do fundo é de 1,88 bilhões de reais, ele tem mais de 15 mil cotistas, a taxa média da carteira dele é IPCA mais 10,55% ao ano e CDI mais 5,12% ao ano. Repare que a taxa é mais alta que a do Canip, né? Porque ele é high yield, ele paga mais. Em termos de alocação do portfólio, ele tem 105% em CRIs, 1,5% em cotas de fundos imobiliários e 2,2% em caixa. E tem uma alavancagem de 8,8%. A alocação por indexador hoje do fundo é 78,7% em IPCA, 19,2% em CDI. 43% dos CRIs do fundo é do setor residencial e 25,5% escritórios. O fundo pagou uma média de 90 centavos por cota. O terceiro fundo é o KNCR11, ele é para investidor em geral e ele é um fundo high grade, assim como o Canip tem uma segurança muito grande. Ele tem 67 CRIs no seu portfólio, também é bem diversificado, a maior posição em CRIs representa 6% do seu patrimônio líquido. O IPO do fundo aconteceu dia 2 de novembro de 2012, ou seja, ontem, porque eu estou gravando o vídeo dia 3 de novembro, ele fez 11 anos. E ele pagou 13,57% de dividend yield nos últimos 12 meses. Aí que você tem que entender o que está acontecendo. Por que ele está pagando tanto se ele é um high grade? Ele é o que mais está pagando mais até do que o high yield, o KNHY. A gente já vai ver isso. Ele é o segundo maior fundo imobiliário da bolsa, só perde para o Canip.
patrimônio líquido dele é de 5,77 bilhões de reais, ele tem mais de 288 mil cotistas e a taxa média da carteira é CDI mais 2,4%. 105,1% do seu patrimônio está alocado em CRIs e 2,2% em caixa. E ele tem uma alavancagem de 7,3%. E aí está a explicação de por que ele está pagando tanto. 97,4% dos seus CRIs são indexados ao CDI. CDI está muito alto, por isso está pagando tanto. 56% dos seus CRIs estão no setor de escritórios, 26,6% em shoppings. A média de rendimentos pago pelo fundo é de 78 centavos por cota, assim como qualquer fundo de papel. Quando o CDI está alto, ele vai pagar muito, porque ele é indexado ao CDI, e é o caso agora, por isso que ele está pagando aí mais de 13% ao ano. Quando a Selic for cortado, o CDI acompanha, né? E o CDI pagando pouco, ele paga pouco também. O quarto fundo da Quineia que a gente vai ver é o KNSC11, também para investidor em geral. Ele é um fundo middle risk, ou seja, ele não é tão tranquilo quanto um high grade, mas também não é tão arriscado quanto um high yield. Ele fica no meio do caminho em questão de risco-retorno. Ele tem 73 CRIs diferentes no seu portfólio e ele também é super bem diversificado, apesar de ser bem mais novo que os outros. A maior posição dele representa 5,3% do PL. O IPO do fundo aconteceu dia 28 de outubro de 2020, ou seja, ele fez 3 anos agora há pouco. E pagou, nos últimos 12 meses, 11,83%. O patrimônio líquido dele é de 1,2 bilhão de reais, tem mais de 107 mil cotistas, a taxa média da carteira é IPCA mais 8,19% e CDI mais 3,63%. Repare que ele, como middle risk, a taxa fica mais baixa do que o KNHY, que é um high yield, mas fica mais alta do que o CANIP, do que o KNCR, que são high grades. 107,2% do patrimônio está alocado em CRIs, 0,8% em cotas de outros fundos imobiliários e 2,6% em caixa. Ele tem uma alavancagem hoje de 10,7% do seu PL. E esse é um fundo que também está pagando bem, porque os indexadores são mistos, né? Ele tem aí um equilíbrio entre IPCA e CDI. O CDI alto está segurando os rendimentos mais altos também. 57,9% do fundo está indexado ao IPCA, 39,7% em CDI. Por setor, 35,2% está em residencial, 33,7% em escritórios. Pagou uma média de 98 centavos por cota. Logicamente, o histórico dele é menor do que os outros fundos que a gente já viu, né? Ele é o mais novo dos outros que a gente falou até agora. Então, fica mais fácil manter um pagamento mais alto num período mais curto, né? O quinto fundo que a gente vai ver é o KCRE11, Quineia Creditas. Esse é um fundo middle risk que tem 34 CRIs no portfólio. Ele é um fundo bem diferente dos outros. Ele é caracterizado como um fundo de home equity com créditos pulverizados. Ele tem uma concentração grande na Creditas, tá? Basicamente, todo o patrimônio dele tá aí. Ele tem uma concentração em securitizadora também. Bom, e como que funciona um CRI de home equity? Dentro de cada CRI, eu falei que ele tem 34 CRIs, né? Você tem ali milhares de dívidas juntas. Então, é um crédito pulverizado. Um devedor pode não pagar um mês, mas os outros podem adiantar 3 meses. Então, acaba que isso traz uma segurança maior para o fundo. Então, quando a gente olha o relatório gerencial do Quineia Creditas, a gente vai ver uma concentração muito grande. Mas cada CRI daquele tem milhares de devedores diferentes, o que traz uma tranquilidade, uma segurança muito grande de que aquele CRI será pago, mesmo se houver inadimplência dentro daquele CRI. Isso não vai significar default ou calote, tá? É uma inadimplência que pode acontecer dentro de algum daqueles contratos que compõem o CRI. Dos que a gente viu até agora, ele é o mais novo, nasceu no dia 22 de junho de 2022, ou seja, tem quase 1 ano e meio. Pagou nos últimos 12 meses 11,85%. E ele é o menor em patrimônio líquido, 365,94 milhões de reais, e tem o menor número de cotistas, 8.302 cotistas. Taxa média da carteira é IPCA mais 8,36% ao ano.
107,3% do patrimônio está alocado em CRIs, 3,9% está em caixa. Ele tem uma alavancagem hoje de 10,9% do seu PL. Por indexador, o fundo tem 87,2% indexado ao IPCA e 12,8% ao CDI. E o sexto e último fundo que a gente vai falar é o caçulinha da turma. Ele acabou de fazer o IPO, o Canuc. Ele é um fundo high yield com 17 CRIs no portfólio. Ele ainda é concentrado, afinal de contas, o IPO dele tem menos de um mês. 33% do PL do fundo está em CRIs da MRV. O IPO dele aconteceu no dia 26 de outubro desse ano, 2023. E ele pagou 4,21%, até porque pagou apenas 5 meses de dividendos até agora. O patrimônio líquido dele é de 505,1 milhões de reais e a taxa média é CDI mais 5,07% ao ano. 71,2% do seu PL está alocado em CRIs, 10,6% em LCIs, 18,2% ainda está em caixa, porque, como eu falei, ele acabou de fazer a IPO, ainda não alocou todo o dinheiro. Ele não está alavancado. Por indexador, 81,8% é indexado ao CDI, 18,2% à Selic. Por setor, 30,5% está em residencial, 28,2% está em residencial pulverizado. E para finalizar, eu trouxe aqui o quadro que a Quineia coloca nos seus relatórios gerenciais para a gente fazer um comparativo de todos. O CANIP é para investidor qualificado, altamente indexado ao IPCA e tem menor risco, ou seja, é high grade. O KNHY também é para investidor qualificado, é altamente indexado ao IPCA e tem maior risco porque é high yield. Tá certo que nem compara com os high yield que nós temos no mercado, né? A segurança dele é muito maior do que os outros, tá, pessoal? Mas a Quineia considera high yield. Aí nós temos KNCR11 para investidor em geral, altamente indexado ao CDI, com menor risco, porque é high grade. KNSC11 para investidor em geral, middle risk, né? O risco fica aí no meio do caminho, indexado meio a meio CDI e IPCA, KCRE11 para investidor em geral também, de acordo com a Quineia, tem menor risco que o KNSC pelos créditos pulverizados. Eu não sei se eu concordo com essa definição, mas a Quineia tá falando, né? Então a gente coloca aqui. Mas para mim, ele é até mais arriscado um pouco que o KNSC, tá? E é altamente indexado ao IPCA. E, finalmente, o Canuc, que é para investidor em geral, que acabou de fazer o seu IPO, altamente indexado ao CDI e que tem maior risco porque é um high yield. Agora eu quero saber de você, se você gosta dos fundos de papel da Quineia, se você tem algum desses na sua carteira, deixa aqui embaixo o seu comentário que eu vou gostar demais de saber. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.